Boa noite! Que esta transmissão alcance você com alegria no coração, que você esteja bem, de saúde, tanto física quanto espiritualmente, também emocionalmente, mentalmente, porque quarentena mexe com também, essas questões das emoções, da mente, e que o Senhor Jesus esteja guardando você no amor dele, com toda a compaixão que ele tem, com todo o cuidado, com todo o zelo que ele tem por aquelas pessoas que são dele, fizeram aliança com o Senhor, hoje são pessoas que são do seu povo e o servem. Que Deus te abençoe, E mais dessa transmissão da Igreja Presbiteriana, eu saúdo você sempre com a graça e a paz do Senhor Jesus, para que não se perca pela data. Sempre eu vou colocar a data aqui, Hoje é 5 de agosto, de 2020. Nós vamos começar aqui com a leitura de 1 Pedro 4, versículos 7 e 8. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Você já viu que o tema desta noite é o amor, E aqui Pedro está dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. É verdade que quando ele escreveu isso já tem quase 2000 anos, Mas é que os apóstolos entenderam que os últimos tempos haviam começado com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O próprio Pedro entendeu assim naquele discurso no dia de Pentecostes, interpretando a profecia de Joel, E faz sentido com a tradição judaica, que este seria talvez o último milênio, Então, como todas as coisas estão próximas do seu fim, por inaugurar a era messiânica, porque é assim que também se interpreta no judaísmo, embora eles não reconheçam que Jesus seja o Messias. Então, todos nós devemos ser criteriosos e sóbrios, ou seja, vamos viver com critério nesse mundo, No que você se dedica? Qual é o critério da sua existência? Você se baseia a sua existência em quê? Vai fazer o que da sua vida? Tem que lembrar que o fim está próximo, você tem que viver de uma forma agradável, aceitável a Deus, Que é a única forma que vale a pena viver nesse mundo, porque viver para acumular riquezas é saber que um dia você vai embora, vai ficar tudo aí, Então, sede criteriosos, sede sóbrios, Sóbrios aqui não é apenas não estar embriagado de alguma forma, Mas também é um estilo de vida, a sobriedade, Você ser uma pessoa que em tudo tem temperança, Tem sobriedade no que faz. Para quê? A bem das vossas orações, Claro que não estar sóbrio influencia nas orações, Claro que o seu estilo de vida, se não for um estilo criterioso, você talvez nem se dedique às orações. Então, é importante levar em conta os tempos em que vivemos, para que as nossas orações sejam regulares e constantes, Por causa da nossa postura de termos uma vida criteriosa e sóbria. E acima de tudo, ele diz, tende amor intenso um para com os outros. A gente sabe que Jesus profetizou que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, por se multiplicar a iniquidade. Porém, a recomendação da palavra é que nós tenhamos amor intenso um pelos outros, porque é isso que vai
fazer a diferença no dia em que nós vivemos, né? Amor intenso. Vai faltar amor, então temos que ter amor intenso um pelos outros, né? E que Deus nos abençoe nesta realidade da qual vivemos hoje no século 21. Vamos ouvir mais um cântico aqui de adoração ao Senhor nosso Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver, né? Você pode dizer a mesma coisa. Que gostoso esses cânticos antigos, né? Dá uma saudade tremenda, né? Você que é jovem, desculpe nós que somos aí da melhor idade, né? Gostamos demais daqueles cânticos de outrora. E aqui o nosso estudo, continuação das nossas lives anteriores, frutos da justificação, né? Baseado em Romanos 5, já vimos na primeira aula, versículos 1 e 2, na segunda aula, versículos 3 e 4, hoje nós vamos ver apenas o versículo 5, né? Porque ele fala de um fruto que é o fruto por excelência, o amor. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que palavra maravilhosa, né? Vamos orar antes de ministrar essa palavra. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja teu grande nome, é sempre bom, ó Pai, servir ao Senhor, saber que o Senhor cuida das nossas vidas em cada detalhe. Se cremos realmente no Senhor, entendemos que o Senhor tem um propósito em tudo que nos acontece, mesmo quando aquelas coisas que
aparentemente não foram boas e, pior ainda, quando a solução delas parece demoradas, descansamos no Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus que tem tudo sob o controle, porque o teu amor derramado sobre nós, o teu Espírito que nos foi outorgado, nos faz ter essa paz, essa tranquilidade, essa certeza do teu cuidado, de que está tudo bem. Por isso, ó Pai, viver assim é maravilhoso. Muito obrigado pela experiência, ó Pai, da salvação, da justificação, ó Pai, da iluminação, da moradia do teu Espírito em mim. Assim como nas pessoas que sentem, ó Pai, a mesma experiência, que outros venham a sentir também por obra única e exclusiva da sua graça e misericórdia. Nós oramos, ó Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, né? Alguém poderia perguntar como se pode saber que esta esperança de glória corresponde a uma realidade, né? Porque nós falamos na aula anterior, né, que um dos frutos do Espírito, né, seria essa esperança da glória, porque falamos da paz com Deus, da reconciliação, falamos que o presente momento, né, o Senhor persevera em nós com a sua graça, né, fazendo com que a cada dia haja uma graça, haja uma renovação do Espírito em nós e que temos a esperança da glória. Por isso mesmo, no tempo presente, as situações que ocorrem de provação, de luta, as dificuldades do viver, na verdade, vem mais confirmar que somos filhos de Deus e que essa realidade nos alcançou do que o que as pessoas às vezes pensam ao contrário. Né? Se sou filho de Deus, por que eu tenho que passar por isso? Não, exatamente, porque você está sendo edificado, você está sendo construído, você está sendo acrescentado na sua vida experiência, paciência, né? E tudo isso é prova do amor de Deus que não confunde. Então, alguém poderia perguntar, e Paulo antecipa a pergunta, né? Como se pode saber que esta esperança de glória corresponde a uma realidade? Como se sabe se não é apenas um ensino agradável? Porque eu tenho a impressão que muitas pessoas, em relação à doutrina bíblica, ao ensino bíblico, né, tem mais a tendência de ver isso como uma metáfora, algo assim bonito a se dizer, né, mas que talvez não seja algo que ela mesma experimenta, né? Então Paulo responde, né? Em primeiro lugar ele diz, que a esperança, na verdade, não decepciona, né? Essa expressão não decepciona tem na tradução da Bíblia de Jerusalém. A versão em inglês diz não envergonha, né? Shame, né? A tradução em espanhol diz não avergüenza, né? E essa tradução que nós usamos, revista atualizada, diz não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então Paulo diz que essa esperança que temos da glória, ela não confunde por causa do Espírito Santo, por causa do amor de Deus que foi derramado em nós, por causa da outorga do Espírito Santo em nós, né? Então esse é mais um fruto da justificação, né? A paz com Deus, a graça constante no nosso viver, a esperança da glória, acima de tudo, o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Então, o fundamento sólido sobre o qual descansa nossa esperança de glória é o amor de Deus, né? Esse é o fundamento. Podemos ler também o apóstolo João, né, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 10,
ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então o amor de Deus se revela na vinda do seu Filho, né? Na encarnação dele. Ele veio viver entre nós. Isso é prova do amor de Deus, né? No fato de que ele foi à cruz morrer em nosso lugar. Paulo também fala isso, né? Em outro lugar, em Romanos. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo que nós ainda éramos pecadores. Esse é um amor que se revela na cruz, se revela no sacrifício, né? Então, se alguém como Jesus sofreu no nosso lugar, pagou o preço da nossa condenação, de maneira que, uma vez que esse preço foi pago da nossa condenação, já não pesa mais condenação, estamos justificados porque o preço foi pago por alguém. Isso é amor, isso é a base do amor, né? Esse é o fundamento sólido sobre o qual descansa a nossa esperança da glória, né? Porque se somos objeto do amor de Deus, então sabemos, sem sombra de dúvida, que ele nos levará para a glória, né? Como ter certeza que Deus nos levará para a glória? Porque somos alvos desse amor, né? Jesus foi à cruz, isso foi um fato, isso aconteceu na história, né? Não é uma doutrina. A doutrina bíblica, ela se revela na história. Mesmo no Antigo Testamento, quando Deus trazia uma revelação, era para o momento histórico que eles estavam vivendo, né? Uma palavra de Deus para aquela geração, mas também para alcançar todas as gerações que viriam, inclusive nós. Então, a revelação de Deus, ela se faz na história. Não é algo que alguém sentou e escreveu, né? Não foi a coisa de um iluminado. Tudo que Deus faz acontece na história humana, se revela na história. Então, esse amor, ele se revelou na história, na encarnação do Verbo, na morte de Jesus na cruz, na sua ressurreição, né? No derramar do Espírito Santo para que habitasse sempre conosco. Então, essa é a base, né? Nisso consiste o amor de Deus por nós, né? Então, isso nos dá a certeza de que o Deus que fez tudo isso revelou que viria o Salvador, enviou o Salvador fez a obra da redenção, de salvação, o Salvador ressuscitou, confirmando que Deus aceitou a obra da redenção, foi assunto aos céus e recebeu todo o poder, né, por causa da sua obediência até a morte de cruz. Enviou o seu Espírito que habita em nós. O Deus que fez tudo isso há de querer, né, nos levar para a sua glória. Porque todo esse esforço, todos esses séculos de anúncio do plano de redenção, todo o sofrimento pelo qual o Senhor Jesus teve que passar para simplesmente desistir de nós, assim, por causa que nós somos fracos e cometemos um erro ou outro? Não. Esse amor é independente daquilo que nós éramos, porque éramos pecadores. Deus provou o seu amor por nós, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda nos éramos pecadores, né? E continuamos, às vezes, muitas vezes, errar diante do Senhor, e o seu amor por nós não muda, porque não é baseado naquilo que somos ou fazemos, mas baseado no amor mesmo. E esse amor não se explica. Por que Deus me amou? Eu não sei. Eu não sei por que Deus me amou. O fato é que amou. E esse amor, podemos percebê-lo, senti-lo, pelo fato de que a salvação operada há 2000 anos atrás foi comunicada a nós, né? Foi trazida a nós pelo Espírito Santo que habita em nós. Foi assim, comunicada a nós pela presença do Espírito Santo. Então, eu recebi os benefícios, o fruto daquela justificação, o fruto daquela obra de Jesus na cruz e na sua ressurreição, pela presença do Espírito Santo, né?
Então nós confiamos em que nós vamos perseverar até o final, né? Porque não se baseia no meu esforço, se baseia no amor dele, se baseia nesse amor inexplicável. Eu não sei porque ele me ama, mas resolveu me amar e assim me chamou para pertencer a ele, ser dele, fez a obra que me permite ser salvo. Colocou em mim o seu Espírito. Essa é a base da minha confiança no futuro, né? Todo o plano de Deus, todo o amor de Deus revelado na história. Então esta é a base da confiança e tem firme fundamento, né? Firme fundamento porque o sacrifício da cruz aconteceu e aconteceu na história. Não é uma história. Aconteceu na história, né? Então, por um lado, baseados no caráter que Deus está formando em nós, né? Na adversidade, também podemos ficar confiantes. Porque esse mesmo amor que foi revelado em nós, pelo sacrifício da cruz, pela presença do Espírito Santo, né? Também é um amor que se revela na construção do meu caráter, né? Como eu falei na live anterior, na quarta-feira, as provações para aperfeiçoamento do caráter cristão. Fé que não é provada não tem valor, né? Se diante de uma simples dificuldade você já não ama mais a Deus, né? Diante de uma simples dificuldade, você já questiona o amor de Deus por você. Se diante de uma dificuldade grande, né, você fica numa situação de questionar o amor de Deus, né? Então essa fé realmente não é uma fé aperfeiçoada. João diz isso, né? O perfeito amor lança fora o medo. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, o nosso caráter está sendo construído desde o dia em que fomos nascidos de novo, iluminados, né? Desde o dia em que fomos lavados no sangue de Jesus, que o Espírito fez em nós habitação. Nascemos na fé, nascemos no reino de Deus como crianças, temos todo um trabalho de crescimento, de desenvolvimento espiritual, de formação desse caráter, até chegarmos a ser varão perfeito, adulto, né? Até refletirmos como um espelho a imagem do Senhor Jesus, porque a predestinação, se é para alguma coisa, é para nos tornarmos conforme a imagem do Senhor Jesus, né? Então esse é o alvo da vida cristã. E na medida que eu vejo Deus trabalhando nesta minha pessoa, na formação do meu caráter, quando eu percebo que tudo que acontece está trazendo a mim um treinamento, porque quando falamos em experiência, e Paulo fala aqui em experiência, na verdade é um treinamento, porque haverá situações difíceis aí para frente, né? E já estamos percebendo que essas situações difíceis estão começando a se intensificarem e vão aumentar ainda mais. E você vai agradecer a Deus por todas as situações em que você teve que passar até agora, porque elas serviram para te dar experiência. Você está calejado com situações difíceis, você está calejado com pessoas que não gostam do fato de você ser cristão, né? De perseguição ao evangelho, de zombaria. Então tudo isso te traz a edificação, a experiência necessária para que você fique firme, né? A vontade de Deus é que fiquemos firmes até o fim, né? E Ele trabalha isso não só pela presença do Espírito Santo em nós, mas também nos dando experiências de firmeza, de paciência, de perseverança, de continuidade, construindo em nós esse caráter de Cristo, né? Que é o objetivo final e principal. Então, se agora Ele está nos edificando, e está, né? É porque depois nos glorificará.
Faz sentido o Senhor começar uma obra e não terminar? Deus não deixou nada por incompleto. Deus não é assim. Deus não é que nem os políticos brasileiros, que começa a obra e deixa, abandona. Né? Tudo que Deus faz, tudo que Deus começa, Ele completa. Tanto que o apóstolo Paulo fala isso. Né? O Deus que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Não faz sentido você ficar pelo meio do caminho. Né? Então, é também uma garantia que você tem. Né? De que há uma situação que você pode ter a esperança da glória futura. Por quê? Você está sendo edificado. E na medida que você percebe que você está sendo edificado, é porque Deus pretende glorificar você mais tarde. Então nós chamamos essa etapa, né, de santificação, né, da conversão até o dia da sua morte, ou se Jesus vier hoje, do arrebatamento, né, sem precisar passar pela morte. E depois será a etapa da glorificação, você estará glorificado junto com o Senhor, né? E virá com Ele sobre as nuvens, né? Haveremos de reinar com o Senhor. Então, esse processo, né, é importante. E é importante não apenas porque está nos construindo, é porque, justamente porque Ele está nos construindo, é que nós temos certeza que nós vamos participar da glorificação. Deus está me construindo. Se está me construindo, é porque eu vou participar da glorificação. Então, o cristão precisa entender as coisas, né, que os apóstolos nos ensinaram aqui nas suas epístolas. Né? O Senhor está edificando a sua vida, você percebe isso, então você vai ser glorificado. Senão Deus não faria isso. Por que Deus vai edificar alguém e descartar? Ele não faz assim. Né? Ele começou a boa obra em você e há de completá-la. Então isso te dá a esperança, a certeza da glória, que você irá participar dessa glória, apesar de muitas vezes você ficar desanimado com uma coisa ou outra, você ter que ter paciência com situações que acontecem no viver. O Senhor está me ensinando a ter paciência em todos os anos. Tenha paciência, né? Por todas as situações que acontecem. Às vezes eu preciso falar isso para algum irmão ou outro. Tenha paciência, não fique nervoso, né? Porque isso está me treinando, né? Isso está me treinando, está treinando a vocês também, no sentido de que lá para frente nós vamos precisar dessa experiência da paciência, dessa experiência da perseverança. Então, podemos ter confiança em seu amor que jamais nos abandona. Né? Interessante isso, né? Que no passar por tribulações, Deus estando nos aperfeiçoando, então Deus não vai fazer isso à toa. Posso ler 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, né? Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Agora aqui é o apóstolo João. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança, né? Pois segundo ele também nós somos neste mundo. Então o amor precisa ser aperfeiçoado através de todas as coisas que Deus não só permite, mas ordena que aconteça na minha vida e na sua. É falta do amor de Deus? Não. Deus está treinando os seus filhos para serem não crianças mimadas, não continuarem infantis. Deus está forjando homens e mulheres de valor, pessoas forjadas na dificuldade, né? Treinadas na adversidade, né? Pessoas que compreendem que isso não é falta do amor de Deus, isso é cuidado de Deus, isso é treinamento. Veja que todos os servos do Senhor foram treinados no deserto, que é um lugar de dificuldade. Né? Você tem aí Moisés, você tem aí
o próprio Jesus, né, que tão logo foi batizado, passou 40 dias no deserto sem comer, né? Elias foi para o deserto, João Batista vivia no deserto. Quer dizer, servo de Deus é treinado no deserto. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Então, nós temos que entender que a salvação é para que você, né, se sinta sem nenhum probleminha na sua vida, todo confortávelzinho. Eu não quero passar por nenhum problema. Isso é ser criança mimada, birrada, né? Isso não vai fazer você crescer nunca. Vai ser sempre criança na fé. Vamos despertar. Tudo isso que está acontecendo tem um propósito de Deus. Você gosta de repetir aquele versículo: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que vivem segundo o seu propósito. Você gosta de citar, né? Só que quando algumas coisas acontecem que você fica desconfortável com elas, você questiona por que aconteceu, né? Não, realmente tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, mais uma pergunta aqui. Como você sabe que Deus o ama desse modo? Como que você sabe que Deus o ama desse modo? Pela experiência íntima que temos daquele amor, porque Deus tem enchido nossos corações com o seu amor, por meio do Espírito Santo que nos tem dado. Você lembra, você não tinha esse amor de Deus antes, você era uma pessoa rancorosa, né? Odiando e sendo odiado, invejando e sendo invejoso, né? Você sabe que uma mudança aconteceu na sua vida quando houve a conversão. Você sabe que quando você foi lavado dos pecados, saiu aquele peso de cima dos seus ombros, né? Você se sentiu leve, caminhando em nuvens. Você sentiu uma alegria que você nunca experimentou antes. O amor de Deus foi derramado sobre você e nunca mais saiu. Essa é a sua nova realidade, não a anterior, né? Não a anterior. O amor de Deus te alcançou, apesar das dificuldades que surgem, que pode parecer que esse amor esfriou nada, está lá, está sempre lá, né? Então, a todo crente é dado o Espírito Santo, né? Essa é o que nós depreendemos das Escrituras, porque faz parte do pacote, né? Deus apenas não nos limpa e deixa vazia a nossa casa. Ele nos limpa para que sejamos santuário para que o Espírito Santo habita. O mistério que fala Paulo lá em Colossenses é Cristo em nós, né? Cristo em nós. O que é um cristão senão alguém em que o Espírito de Cristo vive? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, diz o apóstolo Paulo. Então, um cristão é alguém que tem o Espírito de Cristo, senão não é. E o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, todo cristão tem o Espírito Santo. E se tem o Espírito Santo, algum dom tem. Deus concede pelo menos, no mínimo, um dom para cada pessoa. Né? Para uns deu 2, para outros deu 5, para outros deu 10, tudo de acordo com o propósito, o chamado de Deus para aquela pessoa, mas todos têm, além da presença do Espírito Santo, recebem alguma capacitação, né? E o amor, com certeza né? O amor, com certeza porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Então, a todo crente é dado o Espírito Santo e uma das suas atividades consiste em derramar em nós o amor de Deus, né? Não o nosso amor para Deus, mas o amor dele por nós. Fique bem claro, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos ler aqui o que o apóstolo João escreve aqui
em 1 João 4,13, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em quem nos deu do seu Espírito. Versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, né? E ele em Deus. Então, ou então no 1 João 4,10, leio de novo aqui. Nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, não é nosso amor para com Deus, mas o amor de Deus para conosco. Isso não confunde, né? Porque o Espírito Santo é que confirma e é derramado para nós. Então, para que inunde o nosso coração e nos dê a consciência plena e intensa de que Deus nos ama, né? Então, é experiência, né? Como descrever isso você deve saber, né? O amor de Deus foi derramado no seu coração, você deve saber o que aconteceu, né? Para que você hoje se reconheça como cristão, para que você prefira, por exemplo, estar na igreja do que estar num bar, que você prefira, por exemplo, viver de acordo com o Evangelho e não de acordo com o que você vivia antes, fazendo a sua própria vontade. É o amor de Deus que te leva a isso. Porque se o amor de Deus não habita em você com certeza não ia nem gostar de igreja, não ia gostar de Bíblia, ia fazer como muitos aí fora, ia zombar do Senhor. Mas é exatamente porque o amor de Deus habita em você que você, na verdade, aborrece as coisas do mundo e prefere viver de acordo com a vontade de Deus. É esse amor que te leva a assistir essa live, né? Do que assistir transmissão do futebol nesse momento, né? Então, é evidente que o amor de Deus está em você, né? É evidente que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus. É evidente que se você confessa o nome de Jesus e vive por esse nome, o amor de Deus foi derramado em você, que senão você não teria, não somente não teria condições de fazer isso, como você não ia querer viver assim. Então, é evidente que você é alguém que recebeu a salvação e o amor de Deus, senão, de forma alguma, o Evangelho seria algo prioritário, algo prazeroso na sua vida. Então, isto é, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, né? Vale a pena notar a mudança do tempo verbal no versículo 5. Eu vou ler o versículo 5 de novo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então tem o tempo do verbo aqui. O Espírito nos foi dado, né? Bíblia de Jerusalém, essa é a tradução. Já nos foi dado. No grego, né? Dotentos, particípio auristo, com referência a um fato passado, ou seja, o Espírito já nos foi dado. Ele está escrevendo aqui para a igreja, está escrevendo para a igreja que está em Roma. Ele está apenas fazendo uma referência a algo que já aconteceu em nós, né? Naquele que é cristão, o Espírito foi dado, né? Porém, o amor de Deus é derramado em nossos corações. E aqui tem uma outra palavra no grego, né? Ekekutai, é um tempo perfeito, que se refere a um fato passado, mas com consequências permanentes, né? Quer dizer, não é apenas algo que aconteceu ali atrás, no dia em que eu, ouvindo o Evangelho da verdade, tendo nele também crido, fui selado com o Espírito Santo da promessa, mas é algo com consequências permanentes. Esse é o significado no grego, né? Então, assim aprendemos que o Espírito Santo nos foi dado no momento em que cremos e nos convertemos.
E, no mesmo tempo, Ele inundou nossos corações com o amor de Deus. No mesmo tempo. Cremos, nos convertemos e esse amor inundou os nossos corações. E sabemos que as águas do seu amor não retrocedem, né? Deus não é de desistir de ninguém em que Ele primeiro escolheu, segundo chamou, terceiro, né, redimiu, quarto regenerou, né? Não necessariamente nessa ordem, viu, irmãos? Há uma ordem da salvação aí, né? Que cremos que Deus fez, mas todas essas etapas Deus fez, não necessariamente nessa ordem. Mas o fato é que Deus fez tudo isso por você. Para quê? Para desistir de você? Para que esse amor... cansei do pastor Eduardo, não vou mais agir nele. Não faz sentido nenhum, Deus não é assim, né? Para que ter gasto todas essas etapas? Eu não consigo imaginar um Deus que erra na sua escolha. Eu não consigo imaginar um Deus que se arrepende de ter feito alguma coisa, ter escolhido alguém, né, para ser salvo, para ser filho, nos adotou por filho. Ai, que arrependimento de ter adotado o pastor Eduardo como filho. Isso nunca vai acontecer, porque Deus sabe, Ele é o Deus que conhece todas as coisas, né? E me amou, independentemente do que eu era. Eu já era pecador, não precisava nem me ter me amado. Eu já estava perdido, condenado. Ainda assim Ele me amou. É para desistir de mim, simplesmente? Ou para ir me aperfeiçoando na medida em que eu vou vivendo, me construindo para um dia ser glorificado junto a Ele? Então o Espírito Santo dado uma vez faz nascer em nossos corações um constante fluxo do amor divino. Jesus falou isso, né? O Espírito Santo seria, naquele que cresce, uma fonte a jorrar para a vida eterna, né? Não era uma aguinha que passou no meu coração e me refrescou num determinado momento e a fonte secou. Não. Aquele que crê em mim, né, o Espírito Santo será nele uma fonte, algo que está sempre ali, né, a jorrar para a vida eterna. Deus não dá o Espírito sem medida, pelo contrário, Ele deseja que nós transbordemos do conhecimento dEle para conhecermos esse amor, né, que excede todo entendimento, né? Então há um caminho aí na sua vida cristã, né? Há toda uma situação de crescimento que Deus deseja na sua vida. Então vamos resumir aqui, né? Vamos resumir aqui para ir terminando. Os frutos da justificação são 3. A paz de Deus, né? Que nós já vimos, né? Que põe fim à inimizade contra Deus, né? Fruto de ter sido salvo, ter sido justificado. Deus se reconcilia conosco na pessoa do seu Filho. A graça como o estado no qual permaneceremos, quer dizer, para todo dia que precisarmos tem graça, né? Tem uma graça especial para cada situação que haveremos de viver, né? Com a tentação nos dará a força pela qual a possamos resistir de forma, né, que não tem como, né, nós sermos realmente derrotados. E olhando para o futuro, a esperança, a expectativa de gozo, né, na confiança da glória de Deus. Então nós temos a confiança que o Deus que começou tudo isso há de nos levar para a sua glória, né? Esta esperança nasce do caráter que Deus está formando em nós por meio da experiência. Nós vimos na aula anterior, na quarta-feira, a experiência do sofrimento. Tá? O sofrimento jamais pode ser visto pelo cristão como é visto pelo ímpio. Porque o ímpio sofre sem esperança, sofre por sofrer,
sofre porque é ímpio, né? O cristão, quando ele tiver que sofrer, é sofrimento pela fé, não é o sofrimento do ímpio. O ímpio sofre porque é escravo do seu pecado, pior, escravo espiritual. O ímpio sofre perturbações. O ímpio não tem como dar certo na sua vida, a sua vida é perturbada. O sofrimento do cristão não é esse. É porque ele é cristão. O sofrimento do cristão é porque ele é iluminado pelo Senhor Jesus. O sofrimento do cristão é porque ele ama o Senhor Jesus e vive de acordo com a construção que Deus está fazendo nele. Se é para sofrer assim, então ótimo. Se esse sofrimento ajuda a me construir ainda mais, ótimo. Alegrai-vos, diz o Senhor. Alegrai-vos, diz os apóstolos. Né? Nisso exultais, diz Pedro. Né? Então, sofrimento que é confirmado pelo testemunho do seu amor que o Espírito Santo nos tem dado. Vamos falar sério aqui, né? Uma pessoa não está disposta a sofrer pelo Senhor Jesus se o amor de Deus não está nela. Nenhum mártir da igreja se atreveria a ser uma pessoa que vivesse uma situação de martírio se o amor de Deus não estivesse nele. Ele não iria até a morte. Ele já teria abandonado a fé. Eu não entendo perseguição. Se é para sofrer assim, eu não quero ser cristão. Ele abandona. O sofrimento confirma que o amor de Deus está em você, que você está disposto a ir até mesmo a sofrer a morte de um mártir, se for o caso da escolha que Deus fez para a minha vida ou para a sua, né? Porque esse amor habita em mim, habita em você. Só alguém que o amor de Deus habita é capaz de sofrer por causa desse amor. Se você é assim, que provas mais que você precisa de que o amor de Deus foi derramado no seu coração. Você tem prazer no Senhor. Você está assistindo essa live. Você tem saudade da igreja. Você está atento ao que está acontecendo ao mundo, né? Na expectativa de que, quem sabe, o Senhor está para voltar. Tudo isso é prova do amor de Deus. Porque as pessoas que estão aí fora até zombam da possibilidade da volta de Jesus, até escarnecem de Jesus. Mas como o amor de Deus está em você, você não é assim. Você está disposto a permitir que Deus construa você através daquilo que Deus planejou para a edificação da tua vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos terminando aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoe a pessoa que ouviu esta ministração, que ela cale fundo aos corações das que ouviram, para a edificação do teu povo, Pai, porque esse é o objetivo da sua palavra, edificar, consolar, né? Também exortar. Que o Senhor nos abençoe nesta caminhada, nos tempos em que vivemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E até a próxima ministração, né? Domingo de manhã.